Hoje teremos aqui um mangá deveras o quê? Deveras safadinho. Esse cara, né? Quem assistiu o live action na Netflix vai ter uma ideia. Mas eu acho engraçado como eles abordavam as coisas nos anos 80, né? Tipo, bem abertamente, assim, sem medo de ser cancelado. Vocês vão entender bem por conta da cena do trecho que eu separei aqui hoje. Tem uns personagens safadinhos, né? Principalmente nesses animes e mangás mais antigos. Bora iniciar, pessoal. Bora iniciar. Vocês já conheciam essa série? Acho que pelo live action, né? Eu tava comentando por ter saído não há muito tempo na Netflix. Eu acho que mais gente conheceu. Mas no Japão é bem conhecido. Principalmente o pessoal mais velho um pouco, né? Conhece esse mangá, este anime. É uma história sobre detetive. E é dos anos 80. Até pelo traço, assim, do mangá, eu acho que vocês vão sacar que é mais antigo um pouco, né? Dá pra ver pelo tipo do desenho, né? Que é um pouco mais antigo, olha só. E dei spoiler aqui do que eu tinha falado da safadeza dele. Vamos dar uma lida no trecho completo e depois eu estou aqui com as anotações pra gente ir escrevendo aqui parte por parte, analisando cada coisa que eu quero comentar com vocês. Já deixei minhas anotações aqui bonitinhas. Vamos lá então, como sempre. Ele é um detetive e ele é chamado para resolver alguns casos por conta própria. Não que ele seja um detetive da polícia, ele é tipo um detetive particular. Então, ele tá ali abaixadinho, meio chorando no local. E é assim que começa a nossa cena. Vou ler sem explicar nada a princípio. Vamos lá. Ano, どうかしたんですか? Essa parte aqui, né? どうかしたんですか? E ele tá. E é. ちょっと持病の尺が。いいえ、ちょっと持病の尺が。Agora aqui, né? 私は医者です。何かお役に立てない？ジョイさんですか？ちょうどいい。フォンフォン。ああ、気持ちいい。こうすると気分が楽になるんです。Atuação, lembrem-se da atuação. E daí, plau! Xablau! Oh, ひどい。この顔にはリハバリが必要だ。顔がヒデブになった。オタクの恋人、荻野みたいに。え？まさか、あなた？冴羽亮、オタクが雇った男だ。Trocou a cena, barulho de transição. 恋人を殺した稲垣への復讐。やつをやる理由はそれか。やだな。まだ怒ってんすか。めぐみさんが美人だからつい。別に？ Eu li essa parte primeiro, né? Que é o que ele tá falando. E ela responde: Betsuni. Demo, aqui agora, né? Demo, naze Inagaki ga Ogino o nanika shoko demo owari de? 彼が死ぬ間際に言ったわ。脅迫電話の主は稲垣だと。E aí, pessoal, o que vocês conseguiram entender de primeira, assim, ó, sem a gente aprofundar muito? Deu pra pegar mais ou menos a história? Um pouquinho? Malemar? Vamos para a primeira parte. Hoje eu vou anotando aqui no trechinho mesmo. Deixa eu dar uma puxadinha aqui pra cima. Então vamos para esta primeira parte. Que ela chega chamando ele. Primeiro ela fala:
que pode ser um jeito de chamar a pessoa até às vezes, né? De você chamar a atenção de alguém, como se fosse um viu? Viu? Ou tipo, oh, carambolas. Viu? Quando você vai falar alguma coisa assim. E esse dokashitan desu ka é um jeito de perguntar, aconteceu alguma coisa? Aconteceu algo? Dokashitan desu ka? Então, viu? Aconteceu alguma coisa? Dokashitan desu ka? E daí aqui ele responde que iie, chotto jibyou no shaku ga. Iie, aqui um não, né? De tipo, não, né? Não é nada. E aqui, o que nós temos de novo? Eu até separei outros exemplos que estão aqui nas minhas anotações para eu trazer para vocês. Dessa palavra aqui, né? Jibyo, que é uma doença, uma dor crônica, né? Uma doença crônica, pode ser também. E esse shaku pode ser uma pontada, dependendo do contexto, uma dor que aparece repentinamente. Então ele está falando algo como isso daqui. É só a minha velha dor, não é só essa dor crônica que eu tenho que deu uma pontada aqui, né? Chotto isolado pode ser um pouco alguma coisa, né? Então, meio que um pouco o quê? É um pouco aqui a minha dor crônica, a minha jibyo, a minha doença crônica que deu uma pontada. Aqui a partícula no tá ligando isso do shaku, que eu falei, que é essa pontada, com a doença crônica, com a dor crônica dele. Então ele está querendo dizer aqui com ga no final, apesar dele não ter usado nenhum verbo, ele quer dizer que apareceu, que começou a doer, né? E ele está todo gemendo ali. Por que isso? Porque, contextualizando um pouco, né? Antes dessa cena, quando ele estava conversando com o outro cara que trabalha junto com ele já sabia que essa moça aqui que ele ia se encontrar, ele já sabia que ela é médica. Então por isso que ele começa a dar um miguezinho ali, como se ele tivesse doente, pra ela puxar papo, pra ver se ela cuidava dele, coisa assim, porque ele tinha visto uma foto dela, achado ela bonita e ele já sabia que ela era médica, por isso que ele meteu essa do jibyo. Eu separei aqui mais exemplos para vocês entenderem um pouco melhor essa palavra. O primeiro é esse daqui. Jibyo ga akashite nyuin shita. Deixa eu colocar aqui embaixo a leitura. Jibyo ga akashite nyuin shita. Então, jibyo nós vimos já que é essa doença crônica. Akasuru, aqui tem o tsu pequenininho. Então, akasuru é ficar ainda pior, né? Piorar. Ficar mais zoado do que já estava. E aqui eu estou indicando com ga o que piorou. Vamos anotar aqui embaixo, ó. Akasuru é piorar, ok? Jibyo, a doença crônica. Indiquei com ga o que piorou. Mas por que aqui está shite e não suru? Porque o verbo foi colocado na forma T, a frase ainda não acabou. Então, a minha doença crônica piorou. Jibyo ga akashite e nyuin suru. Entrar no hospital, então, ser internado. Nyuin suru. Só que aqui está no passado. E foi internado, foi internado, né? Dependendo do contexto também. Não sabemos sobre quem está sendo falado aqui. E um exemplo com o shaku, que eu falei que era tipo a pontada, nesse caso aí, que ele falou que foi a dor crônica, a jibyo dele, que deu uma pontada. Nesse caso aqui, nós temos
Mune no shaku de taoreta. Taoreta é tipo cair, desmaiei. E aqui a partícula de está indicando por conta de alguma coisa. Você pode pensar assim. Então, por conta da minha dor repentina, né, da pontada que aconteceu. E aqui eu estou ligando através da partícula no. Eu estou falando de mune, peito, e eu estou ligando isso com a dor súbita, com a pontada. Então, mune no shaku é uma dor súbita no peito, uma pontada no peito. Portanto, caiu no chão, desmaiou, por causa de uma dor súbita no peito. E nós vimos isso daqui porque ele estava falando que deu essa dor súbita, essa shaku, e ele relacionou isso com a dor crônica dele. Então, não é nada, é uma dor crônica que eu tenho que começou a dar uma pontada aqui de repente. Isso que ele quis dizer, né? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.